Conexão Ciência. No primeiro episódio do Conexão Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, o C2 apresentou o projeto Memória LGBTI+, na cidade de Curitiba. Neste segundo episódio, o professor Leandro Gorsdorf, coordenador do projeto, nos explica como surge a ideia do percurso LGBTI+, uma das ações do Memória. Depois a gente fazia essa série de pesquisas, a gente então tinha uma certa documentação. E a gente então pensou de como a gente fazia a difusão desse conhecimento. E a gente então optou pela ideia de um percurso, caminhar por Curitiba, para a gente pensar a Curitiba ocupada pela presença dos sujeitos LGBTI. E é nesse sentido então que a gente criou um percurso com 28 pontos, que começa na Boca Maldita, exatamente na placa de homenagem a Gilda de Abreu, talvez a personalidade mais conhecida, na comunidade LGBTI, que era uma pessoa, que se entendia como travesti, moradora de rua, e que apareceu assassinada, em 1983 num casarão abandonado. Então é ali naquela placa, nesse início que a gente começa o nosso percurso, a gente vai pontuando, lugares aonde de sociabilidade, a gente fala de uma geografia erótica, a gente fala de lugares de encontro, a gente também fala sobre temas, que ali naquele espaço urbano nos remete a discussões importantes como o HIV, a questão das eleições, a questão das políticas de trabalho, da cultura e da arte. Então a gente vai passando pela Praça Osório, vai pela Rua 15, Tiradentes, sobe até lá no Lago da Ordem, perto do Museu Paranaense, desce todo o Lago da Ordem, passa pela Rua São Francisco e a gente termina nas escadarias da Universidade Federal do Paraná, que foi o cenário, da primeira marcha LGBTI da cidade de Curitiba. É importante que a gente acaba com esse lugar tão simbólico da mobilização LGBTI na cidade de Curitiba. E professor, como é a dinâmica do percurso? Então, o percurso a gente já está realizando ele há exatamente 2 anos, E é exatamente os 28 pontos que a gente vem trazendo nesses últimos 2 anos. O que é interessante é que a gente vem adequando e sempre agregando informações que a gente vai conseguindo no trabalho de pesquisa. Então é isso que é interessante. No último percurso que a gente realizou, por exemplo, a gente leva fotografias dos arquivos que vão remeter aos pontos que a gente está discutindo, de jornal, fotografias de acervos pessoais, e a gente agregou nesse último percurso música, também a parte cultural, para também a gente pensar a partir do imaginário da cultura essas temáticas LGBTI. Vou dar um exemplo. A gente tem um ponto que é o edifício Kravinsky. O edifício Kravinsky fica ali na Praça Osório. Ele foi um lugar onde construiu-se uma sociedade secreta gay na época dos anos 50, onde homens se encontravam no alto escalão de Curitiba, e permaneciam nesse lugar, no apartamento de um deles, se fantasiando. Muitos deles no carnaval se fantasiavam, todos eles de Carmen Miranda. E eles ficaram conhecidos como os Tulipas Negras. Até que teve, uma grande ação policial que acabou com essa organização dos Tulipas Negras. E o que a gente usa nessa parada? O Dalton Trevisan. Dalton Trevisan, nos seus contos, fala sobre os Tulipas Negras, da importância dos Tulipas Negras. Então a gente usa o texto do Dalton Trevisan. A gente, quando vai falar das boates da década de 90, a gente vai falar e vai escutar também quais músicas as pessoas escutavam naquela época. E a gente coloca as pessoas para escutar música enquanto a gente fala sobre o ponto das sociabilidades a partir das boates LGBT. Então é isso, que a gente tenta fazer com que as pessoas tenham contato, quase como uma parte imersiva do que foi, na verdade, a vivência nesses últimos anos em Curitiba. Gostaria que você comentasse sobre os desafios de lidar com diferentes públicos. O que é interessante é que a gente faz 2 tipos de percurso. O percurso aberto, aqueles que a gente faz uma chamada aberta a quem quiser participar, mas a gente também tem feito percursos com parcerias.
Então, por exemplo, a gente acabou de ter um evento internacional ligado ao planejamento urbano em Curitiba. Esse evento chamou a gente para estar junto, fazendo um percurso para esse público. A gente já teve um evento sobre geografia. Aí eles chamam também para a gente fazer o percurso dentro desse evento. Então, isso tem sido muito legal. A gente foi chamado para fazer um percurso com o pessoal que cuida das casas de leitura da Fundação Cultural de Curitiba. Então, daí é muito específico e é muito legal que é um outro tipo de abordagem, né, que não é tão genérica, mas aí a gente vai tentando adaptar até a nossa forma de apresentar os pontos a partir do interesse dessas pessoas. Então, isso é muito bacana também, que a gente vai também trazendo algumas adaptações quando a gente tem aí esses convites. No próximo episódio, Leandro nos conta a trajetória de Gilda de Abreu. Até já! Conexão Ciência.